pregou já ontem, no início dessa noite, aí às 19h30, nosso culto lá. Terminamos e viemos para cá. Uma palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai usar esse moço para falar com a gente. Amém. Amém. Glória a Deus. Estávamos comentando ali, alguém perguntou para nós, o Vani perguntou, tu acha que Davi tinha mais ou menos quantos anos quando derrubou o gigante? E eu disse assim, eu acredito que ele tinha por volta de 17 anos de idade, um adolescente praticamente, mas o Senhor usou, não é verdade? E o Senhor vai falar conosco bem de pertinho. Quantos querem ouvir a voz de Deus? Deus ainda fala no meio da igreja? Ainda fala? Então Deus vai falar. Então fique sintonizado aí, dê o teu melhor. Muitos de vocês já deveriam estar dormindo, não é verdade? Verdade. E algumas pessoas que têm o costume de dormir cedo, mas você sacrificou algumas horas do teu sono para estar aqui ouvindo a palavra de Deus. E a Bíblia diz que a palavra dele não volta vazia. Amém? Deus abençoe, querido. Fique à vontade com o tempo e a palavra. Paz do Senhor Jesus. Livro do Gênesis, capítulo do número 22. Vou ler alguns versículos da parte de Deus. Gênesis, capítulo 22. Enquanto os irmãos procuram, quero dizer que louvo a Deus por essa oportunidade de estar aqui pela primeira vez no templo sede de Uruçanga, e desta vez fazendo o que amo, fazendo aquilo que Deus me escolheu para fazer, que é pregar a palavra de Deus. Louvo a Deus pela vida dos meus amigos, companheiros, pastor Elton, que é homem de Deus, tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Só que lá no Balneário Rincão a gente tem um dos maiores eventos da Assembleia de Deus, que é o Madrugada com Deus, na direção do Maximilian, que teve aqui semana passada, por sinal. E o pastor Elton já esteve ministrando lá no Madrugada com Deus. Infelizmente eu não pude estar naquela noite, mas quando o profeta ele é de Deus, a notícia corre pela cidade, né? Então a notícia espalhou de que o Elton é um homem de Deus, é um profeta. E eu fiquei feliz, pastor Elton, como eu já lhe disse lá no bairro Nova Itália, eu fiquei feliz de saber que ainda tem pessoas, pastores com amor, que conseguem trabalhar com jovens de uma forma especial, porque a gente que é jovem, eu tenho 19 anos, viu, irmão? E a gente que é jovem, a gente precisa de uma atenção diferente, um carinho diferente, e tem pessoas que conseguem trabalhar assim também. O pastor Jean, Deus lhe abençoe, Gessé, meu amigo, pregador, e todos os demais. Vamos para a Bíblia, alguns minutinhos eu vou tomar aqui, tá bom? Os irmãos estão cansados e eu também, mas eu vou falar aquilo que Deus colocou no meu coração. Gênesis 22, irmão Sérgio está gravando ali o nosso DVD. Você vai sair no DVD, viu, Vana? Depois me procure, qualquer R$1.000 a gente conversa. Meu Deus, matei a fé dos irmãos. R$50, tá bom? Gênesis capítulo 22, diz assim a palavra que é de Deus. Sucedeu depois destas coisas que Deus provou Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e este respondeu: eis-me aqui. Prosseguiu Deus: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te hei de mostrar. Levantou-se, pois, Abraão de manhã cedo, albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque, seu filho, e tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe dissera. Ao 3º dia levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe, e disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o mancebo iremos até lá, e depois de adorarmos, voltaremos a vós. Tomou, pois, Abraão a lenha do holocausto e o pôs sobre Isaque, seu filho, e tomou também na mão o fogo e o cutelo, e foram caminhando juntos. Então disse Isaque a Abraão, seu pai: meu pai. E respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha,
mas onde está o cordeiro para o holocausto? E respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois iam caminhando juntos. Versículo 13: Nisso levantou Abraão os olhos e olhou, e ali atrás de si viu um carneiro embaraçado pelos chifres no mato. E foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu em holocausto no lugar de seu filho. Amém. Irmãos, o livro do Gênesis, como nós sabemos, ele nos narra o início de todas as coisas, ou pelo menos quase todas. O livro do Gênesis, ele vai nos mostrar o início da história, da criação, aonde nós vamos perceber que Deus estaria criando os céus e a terra. O livro do Gênesis, ele vai nos mostrar o início das coisas, ou quase todas as coisas. É bem verdade que o próprio nome Gênesis significa princípio, início. Tanto é verdade que nós começamos o capítulo 1 e o versículo 1, e logo a primeira frase é: no princípio criou Deus os céus e a terra. Porque o objetivo do livro do Gênesis, escrito por Moisés, é nos mostrar o princípio da história, o princípio das coisas. Nós vamos entender no livro do Gênesis o princípio da criação, como já disse, aonde Deus cria o universo. Deus faz separação entre as águas, Deus faz separação entre o sol, a lua, as estrelas, e Deus estaria criando todo o universo. O livro do Gênesis nos mostra o princípio também da história da raça humana, da primeira família que existiu nesta terra, quando Deus criou Adão e Deus criou Eva, e Deus os colocou sobre o jardim do Éden. O livro do Gênesis vai nos mostrar o início também do pecado, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus e acabaram transgredindo, acabaram pecando contra o próprio Deus. É bem verdade que o livro do início, o livro das origens, vai nos mostrar também uma profecia, uma palavra dita pelo próprio Deus de um tal de um Messias. Nós vamos ver no livro de Gênesis uma palavra de um tal de Jesus que seria o Salvador. Por exemplo, quando Adão e Eva acabaram pecando e Deus aparece a eles no jardim do Éden, Deus começa a conversar com Adão, dizendo: olha, Adão, por conta do teu pecado, você vai ter que suar, e com o suor do teu rosto você vai sustentar a tua casa. Mas Deus chegou para Eva e disse: Eva, por conta do teu pecado, você vai ter que sentir dor para poder dar à luz, por conta do teu pecado. Deus chegou para a serpente e disse: olha, serpente, você vai se rastejar pelo pó. Mas na verdade, quando Deus chegou para Satanás, Deus chamou Satanás em particular e disse: olha, e porém inimizade entre ti e a mulher, e acontecerá que da semente da mulher nascerá um, que tu lhe ferirá o calcanhar, mas ele pisará na tua cabeça. Na verdade, Deus estava falando de um Messias. Deus estava falando do Cristo, do nosso Cristo. Deus estava falando do Cristo Redentor. O pastor Yosef, por exemplo, que é considerado o príncipe dos pregadores, ele diz que talvez antes de Deus ter dito haja luz, quem sabe Deus disse haja cruz, porque a história da cruz já estava de pé desde antes do livro do Gênesis. A história da cruz já estava de pé. Deus já tinha escrito a história do Messias desde antes do Antigo Testamento. Desde antes de Adão e Eva, a história do Messias já tinha sido escrita pelos dedos de Deus. E o que eu acho interessante, irmão, no livro de Gênesis capítulo 22, é que Deus está dizendo a Abraão: Abraão, sabe a promessa que eu te dei? Sabe o filho que você ganhou, o presente
que você colocou o nome dele de sorriso, porque você ficou feliz, porque eu cumpri com a minha palavra, Abraão. Deus diz para Abraão: olha, Abraão, eu quero de volta, entrega para mim em sacrifício. De repente Abraão está com 2 dos seus moços e Isaque, ele está subindo ao Monte Moriá. Só que no pé do Monte Moriá ele olha para os seus moços e diz: vocês fiquem aqui, porque eu vou ali para adorar a Deus com meu filho, e depois de nós termos adorado, nós vamos voltar até vocês. Eles sobem para o monte. A minha Bíblia vai dizer que eles colocam um altar. Abraão edifica um altar no Monte Moriá e ele coloca Isaque deitado sobre o altar. Quando Abraão pega uma faca ou um cutelo, que ele vai imolar, que ele vai sacrificar o seu filho, a Bíblia diz que o próprio Deus desce dos céus em forma de anjo, e Deus começa a dizer: Abraão, Abraão, não faças tal coisa, porque agora eu sei que tu és fiel, agora eu sei que tu temes a mim. Agora, sabe o que eu acho interessante, irmão, no livro de Gênesis capítulo 22, não é o fato de Abraão ter a coragem de sacrificar o seu próprio filho. O que eu acho interessante não é o fato de que Isaque teria sido um jovem, um filho obediente ao seu próprio pai. O que eu acho interessante em Gênesis capítulo 22 não é o fato de que Deus teria pedido um homem, uma pessoa em sacrifício. Até porque quando Deus pediu Isaque em sacrifício, na verdade Deus não queria Isaque, mas Deus estava querendo o próprio Abraão. Deus estava testando o próprio Abraão. Mas isto, no nosso ponto de vista, não é o mais interessante. O interessante em Gênesis capítulo 22 é que nós olhamos a Bíblia Sagrada e nós percebemos desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse que Abraão não foi o único pai corajoso que teve a coragem de entregar um filho em sacrifício. Abraão não foi o único pai corajoso que entregou o seu próprio filho, ou que teve a coragem de sacrificar. Se é que você quer saber, irmão, o livro de Gênesis capítulo 22 que nós lemos aqui esta noite, passando para a madrugada, nos trata como uma cena do Novo Testamento. É um cenário do Novo Testamento onde um pai está entregando o próprio filho em sacrifício. É como se Deus tivesse gravado um vídeo para colocar no YouTube. É como se Deus tivesse gravado um vídeo do Novo Testamento e colocado exatamente no capítulo 22 do livro, porque Abraão não foi o único pai corajoso que teve a coragem de entregar um filho. Oh, glória! Sabe o que a minha Bíblia diz, irmão, e a sua Bíblia vai dizer? A nossa Bíblia diz que o nosso Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Abraão não foi o único pai corajoso. Abraão não foi o único pai que bateu de frente e disse: eu vou sacrificar. A Bíblia diz que Jesus também sacrificou, e você está aqui esta noite é porque alguém foi sacrificado naquela cruz do Calvário. Se você está aqui com o ministério, é porque alguém foi sacrificado na cruz do Calvário. Se você é líder de célula, se você é líder de jovem, é porque alguém foi sacrificado na cruz do Calvário. Se você tem uma vida feliz, se você tem um casamento feliz, um relacionamento feliz, é porque o pai entregou o filho na cruz do Calvário. E é por isso que você tem a oportunidade de levantar tua mão e de glorificar ao Criador, porque o pai entregou o filho na cruz do Calvário. Abraão está subindo o monte com Isaque, e de repente Isaque diz: ô pai, esse negócio está errado. Ô pai, não sei se tu percebeu, mas nós temos aqui a lenha, nós temos aqui o fogo, mas aonde está o cordeiro para o sacrifício? Aí o pai, tomado de fé, olha para o seu filho e diz: ô meu filho, o cordeiro para si Deus proverá. O interessante é que quando Abraão vai imolar, vai sacrificar o filho Isaque, a Bíblia diz que
que eles olham para o mato e de repente Abraão e Isaque percebem que existe um carneiro que estava preso, um carneiro qualquer. Eu posso chamar a tua atenção, jovem, para dizer para você que quando Abraão e Isaque olham para o carneiro, não é o cordeiro que Deus tinha providenciado para o sacrifício, porque na verdade a hora do cordeiro ainda não tinha chegado. Abraão e Isaque sacrificaram um carneiro qualquer, mas na verdade não era o cordeiro, porque nós olhamos para Isaías capítulo 53 e nós percebemos que Isaías está tendo uma visão, e ele está, pastor Elton, no alto de uma montanha, e ele percebe uma multidão do lado de baixo. De repente nesta multidão ele percebe que tem um ser diferente, uma pessoa diferente. Então ele começa o capítulo dizendo: olha, a quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Na verdade ele era sem aparência e sem formosura, para que ninguém o desejasse. Nós olhando para ele o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas só que é diferente. Na verdade mesmo ele carregou sobre si as nossas dores. Oh glória! Ele carregou sobre si as nossas dores, ele carregou sobre si as nossas aflições, ele carregou sobre si a nossa tristeza, a nossa angústia, a nossa decepção. Ele carregou sobre os seus ombros. E agora a prova de que Cristo é o cordeiro que Deus providenciou no Monte Moriá é que a Isaías está na visão e está dizendo: olha, como um cordeiro ele foi levado ao matadouro. Oh glória! Cristo é o cordeiro que Deus providenciou para que morresse no sacrifício. Tem mais prova, pregador? Tenho. Lembra quando João Batista batizava no deserto? De repente as autoridades religiosas, os doutores acadêmicos da época, o governo político, e João Batista olhava para eles e diziam: olha, raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? De repente lá vem Jesus andando no meio da multidão. Oh glória! E Jesus está caminhando e João Batista está dizendo: esse passo é diferente, esse passo não é de fariseu, esse andar não é de doutor da lei. De repente João Batista aponta o dedo diante da multidão e lá vem Jesus, e João Batista diz: olha, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmão, Cristo é o cordeiro que Deus providenciou para que morresse no meu e no teu lugar. Glória! Oh glória! Oh glória! Aracalabrastéria. Sabe qual é o nosso problema? Nós jovens, tá? Vou falar de nós. Não é até jovem também. Sabe qual é o nosso problema, irmão? É que nós aprendemos a valorizar tantas outras coisas. Nós valorizamos o nosso carro, a nossa casa, valorizamos o nosso serviço, o nosso cargo na nossa profissão, valorizamos o futebol com os amigos, a faculdade, valorizamos o relacionamento com a namorada, mas nós esquecemos de valorizar o cordeiro que foi morto na cruz. Nós estamos dando valor para tantas outras coisas, mas esquecemos do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Oh glória! E eu tenho prova bíblica para dizer para você que quem valorizou o cordeiro, ou o sangue do cordeiro, foi mais que bem sucedido. Lembra do povo de Israel? Eles estavam presos no Egito. De repente Deus diz para Moisés: ô Moisés, faz o seguinte, reúne todas as famílias que nós vamos fazer um jantar familiar, e a janta de noite vai ser o cordeiro. Só que tem uma coisa: vocês comem o cordeiro, mas o sangue do cordeiro vocês colocam sobre a porta da casa, vocês derramam sobre a porta da sua casa, e à meia-noite o espírito de morte vai rondar o Egito e vai procurar todos os primogênitos para matar. Só que tem uma coisa: aquele que tiver o sangue do cordeiro selado na porta, esse o diabo pode até bater na frente, o devorador, o espírito da morte pode até passar na rua, mas ele vai olhar a casa que tem o sangue do cordeiro e vai dizer: nessa casa eu não posso entrar. Oh glória! Nesse lugar eu não posso entrar. Eu posso te dizer uma coisa, irmão:
Crente que valoriza o sangue do Cordeiro, o diabo não entra. Líder que valoriza o sangue do Cordeiro, o liderado vai para frente, a mocidade, a célula vai para frente, porque o sangue de Jesus está sendo valorizado. Pastor que valoriza o sangue do Cordeiro, a igreja enche, porque o nome de Jesus é glorificado. Sabe o que Deus está dizendo? Casa que tem o sangue do Cordeiro, o diabo não entra. Quer um segredo para receber vitória? Quer um segredo para ser um jovem bem sucedido na faculdade? Diferente, oh glória! Quer um segredo, irmão, para ser bem resolvido na tua vida? Aprenda a valorizar o sangue do Cordeiro. Sabe por que tem muita gente infeliz por aí? É porque o diabo está rondando, porque o sangue de Jesus está muito longe. Mas quando você tem o sangue do Cordeiro na vida, você tem prazer de vir à casa de Deus, você tem prazer de ir para a faculdade, você tem prazer de ir para o culto, tem prazer de fazer amizade com os amigos, porque o sangue de Jesus que te selou é o mesmo que pode selar o teu irmão, é o mesmo que pode encher o teu irmão. Valorize o sangue do Cordeiro. Meu pai, cadê o Cordeiro para o holocausto? Meu filho, Deus proverá para si o Cordeiro. Longe de mim ser saudosista, irmão, eu não quero isso. Mas eu nasci num berço da Assembleia de Deus, nós somos jovens, eu também. E eu tenho saudade daqueles cultos que as irmãs traziam lencinho para o culto de oração. Sabe por quê? Porque elas sabiam que o pregador ia pregar sobre a cruz e elas iriam chorar na presença de Deus. Eu tenho saudade, irmãos, daqueles cultos que nós víamos cheios do Espírito Santo. Nós não viemos aqui para ser cheios, nós viemos para transbordar. Mas nós saíamos cheios de casa para vir para o culto, porque era valorizado